Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudar a quarta lição deste trimestre, que nós estamos falando sobre avivamento. Já falamos sobre avivamento de maneira geral, no contexto do Antigo Testamento, no contexto do Novo Testamento, e agora a lição nos leva a falar com o título O Ministério Avivado de Jesus. Ora, cada um destes tempos que nós avaliamos, nós contextualizamos o avivamento. Por quê? O avivamento, como dissemos antes, é uma daquelas palavras que tem ou pode acatar significados diferentes. E como é que a gente sabe, irmã, o que significa? Buscando saber que contexto ele está. Ora, no Antigo Testamento, avivamento significava algo. No contexto do Novo Testamento, principalmente no tempo que foi escrito, significava outra realidade. Quando nós trazemos para a vida de Jesus, eu não gosto muito de falar de que Jesus tinha um ministério avivado. Ao mesmo tempo, não está errado, era um ministério vivo. Eu gosto de entender avivamento, ou gostaria, melhor dizendo, de entender o ministério avivado de Jesus com algumas palavras, e a primeira delas seria abundância. Foi um ministério que tornou-se exemplo para nós. Você escutou, ouviu, leu estas palavras de Jesus, às vezes falando de que nós haveremos de fazer aquilo que ele fez. Até um texto bíblico fala que nós faremos obras maiores do que eles. E apesar de Jesus nos estar ensinando a seguir os seus passos, a amar como ele amou, a fazer as obras que ele fez pelo poder do Espírito, como está estudando nessa lição, eu tenho uma dificuldade de comparar Jesus com qualquer um. Por quê? Porque Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. E mesmo quando ele estava privado da natureza divina aqui na terra, encarnado, a sua missão foi única, especial. Nenhum outro ser humano teve e pôde cumprir tal missão como a do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, lições como essa de hoje eu trago com muita humildade e temor diante do Senhor, porque estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Mas olhando para ele, o seu ministério, se tivermos que fazer um paralelo acerca de ser avivado, eu usaria esta palavra abundância. Jesus, ele ensinou a abundância de tudo aquilo que nós devemos ser. Ele curou muito. Ele foi usado com muita autoridade. Ele viveu para a missão que ele veio totalmente. Ele foi abundante na vocação do seu ministério, do seu chamado, né? E eu usarei uma segunda palavra que eu vou falar mais detalhes sobre essa no terceiro tópico, que seria um ministério saudável. Porque quando nós usamos a palavra avivado, nós entendemos que há vida permanente. Ou seja, se alguém tem um ministério saudável, ou melhor dizendo, uma vida saudável, significa que ele se mantém neste mesmo patamar, não há baixos, ou seja, enfermidades, fraquezas, e depois um reavivamento, ou uma necessidade de avivamento. Então, quando eu olho para o ministério de Jesus, eu não encontro isso, senão eu encontro um ministério saudável, um ministério abundante, porque ele permaneceu firme no propósito para que o Pai o enviou. E tendo esta visão de avivamento nesta lição, nós vamos para os 3 tópicos. E para você que é novo neste canal e quer seguir o roteiro conosco, por favor, baixe aí desde a descrição deste vídeo ou o primeiro comentário. Fique livre para usá-lo conforme o Senhor assim lhe dirigir. Vamos dividir o tópico, o estudo desta lição, o ministério avivado de Jesus, em 3 tópicos. Primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, Jesus e a unção do Espírito Santo. E por fim, Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Como comentamos na classe passada, no contexto neotestamentário, quando nós falamos de avivamento ou de vida espiritual, nós estamos entendendo doutrinariamente de que o Espírito Santo está em nosso meio. E não só ele veio para estar, e nós vamos ver claramente nos exemplos do ministério de Jesus, mas ele foi derramado sobre as nossas vidas. E hoje, desde o contexto das Escrituras do Novo Testamento, mas ao contexto da igreja hoje, ele vive em nós, mormente dizendo, dentro de cada um de nós, em cada um que somos templo do Senhor, crentes em Jesus. Amém? Portanto,
Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vamos olhar para a história de Jesus no contexto que o comentarista da lição nos levou também. Nós vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro, o Espírito Santo participou na sua encarnação. Segundo, ele se fez presente em sua vida, na vida de Jesus. E por último, ele ungiu o seu ministério. Claro que a relação entre Jesus e o Espírito Santo é uma relação delicada, porque Jesus é Deus, ainda que ali estava encarnado, e por causa disso, presta atenção, porque isso é teologia pura, ele desfez dos seus atributos que o fazem Deus. Ali naquele momento, ele não era todo poderoso, ele desfez, ele deixou estes atributos divinos no céu, no melhor dos sentidos, né? Ele se despiu disto e tornou-se, se enclaustrou num corpo humano com as suas limitações humanas. Moralmente, não. Os atributos morais de Jesus são divinos e permaneceram em todo o tempo divinos. Mas os seus atributos naturais, como eternidade, não estavam com ele, senão ele não poderia ter morrido. Faz sentido? Então, alguns atributos, algumas características divinas, ele teve que se despir, ele teve que deixar, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez em forma de homem, e estando em forma de homem, ele se entregou até a morte, e a morte de cruz, e neste processo de encarnação nós vamos encontrar, portanto, a presença do Espírito Santo atuando. Foi necessário, inclusive, por causa deste nome, deste processo de se despir da sua divindade e tornar-se homem. Claro que Jesus aqui, sendo perfeitamente homem, ele foi usado, como vamos estudar a miúdos agora, pela unção do Espírito Santo, e por fim, quando ele ressuscitou, voltou à sua glória, tal qual ele era antes. Amém? Portanto, participou o Espírito Santo na vida de Jesus, em primeiro lugar, na encarnação. Lembra do texto do anjo que apareceu a Maria, capítulo 1 de Lucas 35, a Bíblia diz: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado, aleluia, filho de Deus. Maria perguntou: como é que vai ser isso? E a explicação foi essa: haveria, e houve já, porque já passou, a participação do Espírito Santo no processo da encarnação de Jesus. Segundo, o Espírito Santo foi sempre presente no ministério, junto ao ministério de Jesus, participante em vários sentidos. Vamos lá, deixamos 2 textos bíblicos para você. Mateus 3:16, diz a palavra de Deus: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Claro que este episódio foi mais, como se disse, Deus permitiu para que os olhos vissem. A palavra trindade não existe na Bíblia, mas este é o texto bíblico, este versículo com o seguinte: quando se ouve a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, o texto bíblico que comprova, biblicamente, a coexistência mais distinta das 3 pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava o Filho ali sendo batizado nas águas, estava o Espírito Santo em forma corporal de pomba, e estava a voz desde os céus do Pai falando naquele momento. Então este foi um episódio ímpar, mas ali estava mostrando, simbolizando de que havia esta parceria, aleluia, e o Espírito de Deus estava nessa parceria presente no ministério de Jesus, bem como o Pai, que Jesus ali estava em verdade, obedecendo à vontade do Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou. Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia ainda diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o Espírito Santo era esta pessoa da Trindade que estava junto com Jesus em seu ministério humano. Jesus se despiu de sua divindade, foi encarnado e veio em forma de homem para sofrer humanamente na carne tudo que um homem sofre. Não é isso? Ele foi tentado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele tinha ao seu lado aquilo que a igreja só conheceu depois, quando foi formada, a pessoa
do Espírito Santo, e ele neste texto, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, realidade que o povo judeu não conhecia até o momento, mas que a igreja de Jesus já conhece, porque vivemos nesta dispensação que Jesus veio a anunciar neste Novo Testamento, nesta nova dispensação, neste tempo chamado tempo da graça. Amém? Portanto, o Espírito participou na encarnação, o Espírito se fez presente na vida e no ministério, na vida de Jesus, e se fez presente no sentido de ungir o ministério. É o texto da nossa lição, que é o texto da leitura bíblica em classe, no capítulo 4. Vamos ler somente do 18 ao 21, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Estava ali o texto que foi trazido profeticamente pelo profeta Isaías, e que agora a história, o tempo, a plenitude dos tempos, usando a palavra bem bíblica, chegou, e Jesus naquela sinagoga abre o rolo do livro e lê este texto e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, me separou, me capacitou, me colocou sobre este propósito. Nós vamos falar isso no tópico 2, glória a Jesus, mas ali estava a prova, e ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vosso meio. Portanto, a interpretação deste texto direta é sempre para Jesus. Amém, igreja? Não é para nós. Podemos aplicar? Com certeza, de alguma maneira, mas este texto está aí, Jesus mesmo dizendo: a comprovação deste texto foi aquilo que Jesus veio fazer, era a missão, e estava parte desta estrutura, desta missão, deste planejamento divino, a pessoa do Espírito Santo que lhe ungiu. Portanto, Jesus atuava estas coisas extraordinárias pela unção do Espírito Santo em sua vida. Amém? Segundo tópico. Vamos falar exatamente sobre isso, mais a fundo um pouquinho. Jesus e a unção do Espírito Santo. Letra A. Ungido, separado para um propósito do Pai. Letra B. Ungido, propagador da virtude da palavra de Deus. E terceiro, ungido, frutifica em si e nos outros a vontade de Deus. Amém? Vamos ao primeiro subtópico. Ungido, separado para o propósito do Pai. João capítulo 6, versículo 38, depois saltaremos para o versículo 48 em diante. Olha o que Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Do 48 em diante diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que texto maravilhoso, irmãos! Nós nos alegramos e dizemos amém, obrigado, Jesus. Para nós esta realidade é tão clara, mas para aqueles que estavam escutando a Jesus falar, não era tão clara. Mas o que nós aprendemos aí, queremos entender, é de que Jesus ele não veio para fazer a sua vontade. Ele veio para cumprir um propósito, ele foi separado, ele foi ungido, ele foi apartado, ele recebeu esta graça de Deus, este mandamento de Deus, aleluia, para um propósito que era do Pai. Ele disse: eu sou o pão. A minha carne é que vai ser dada para a vida do mundo, né? Quem comer desse pão, alguém para eles, meu Deus, o que ele está falando? A gente vai comer da carne dele? Aquilo era completamente, né, coisa do outro mundo, e ele envolvia a pessoa de Deus, do Pai, que o enviou, ou seja, algo que não fazia sentido. Hoje para nós é bem claro toda essa realidade, mas que fique claro que a unção, parte do sentido da unção
da vida, do ministério avivado de Jesus, que tem a ver com a presença do Espírito Santo, é de que ele foi separado para o propósito do Pai. Segundo, ele foi um propagador, ele era ungido porque ele foi propagador da virtude da palavra de Deus. Escuta aí o texto de Mateus 7:29, diz assim: porquanto os ensinava com o quê? Autoridade, não como os escribas. Algo que marcou o ministério ou a pessoa de Jesus é que ele falava diferente de outros que ensinavam a palavra. E as pessoas ficavam um pouco ressentidas, eu imagino principalmente aqueles que eram do topo da religião, do clero religioso da época, porque Jesus tinha autoridade, ora ele era a palavra encarnada. Conforme a revelação trazida a nós pelo apóstolo João, capítulo 1. Ali estava o verbo, ali estava a palavra encarnada, ele tinha autoridade na palavra. Ele tinha esta unção de Deus, aí conectada com o quê? Com o ser separado, e dada-lhe a ele esta virtude, e nesse sentido, sim, a unção trata-se de autoridade, trata-se de virtude pela palavra de Deus. Nunca a unção de Deus está desconectada da palavra de Deus. E em Jesus mais ainda, porque ele era o verbo, ele era a palavra encarnada, aleluia. Então, ele era ungido nesta dimensão de o propósito do Pai, no sentido de que ele falava com autoridade a palavra de Deus, e por último, ele frutificava não só em sua vida, ou seja, se via este fruto em sua vida, mas ele trazia frutificação aos outros da vontade de Deus. Deixamos para isto 2 textos em João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Portanto, Jesus, quando ele deixou a sua divindade no céu e ele se despiu da sua natureza divina para se encarnar, ele veio numa missão que nós conhecemos o texto de João 3,16, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que enviou ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas foi o Pai quem amou, quem iniciou esta missão, o coração que se apiedou das almas, bem como lá no Egito, aquele que ouviu o clamor do povo no Egito e disse, vou mover, chamou a Moisés, se apresentou, moveu tudo, mandou pragas, foi Deus, o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira, que enviou a Jesus, e Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aceitou o desafio do Pai, deixou aquilo que ele tinha, todo o poder que ele tinha em suas mãos, parte inclusive direta na criação de tudo, era a pessoa de Jesus, ele deixou tudo para se encarnar e fazer a vontade do Pai, para poder dizer com todas as letras, como disse aí, eu não estou aqui, eu não posso fazer de mim mesmo alguma coisa, ou seja, eu não estou aqui no meu poder, eu deixei o meu poder como Deus, amém, irmãos? Como Deus. O que eu ouço, a vontade daquele que me mandou é aquela que eu obedeço. Portanto, o Senhor Jesus, ele era ungido, separado, no sentido de obedecer, de fazer valer a vontade de Deus. Marcos 3:35, ainda termino este tópico. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, disse Jesus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ou seja, aqueles que estão ao seu redor. O fruto da virtude, da unção em Jesus, frutificava que não só ele estava ali por este propósito ao qual ele foi fiel, de obedecer a missão do Pai até o fim, amém? Mas ele reconhecia que aqueles que são verdadeiramente suas mães, seu irmão, ou seja, este povo que estava se gerando eram aqueles que obedeciam à vontade de Deus. E ele foi ungido. A unção que estava sobre ele gerava nas pessoas crerem, terem fé, aceitarem, se arrependerem, crerem nele como Filho de Deus e fazerem juntos a vontade de Deus, a qual ele pregava. Amém. Terminamos com Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, mas ele também demonstra uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Comunhão na palavra, comunhão na oração e comunhão no jejum.
Queridos irmãos, eu quero neste tópico fazer um paralelo, e eu gosto sempre de fazer esse tipo de paralelo com a questão da saúde física. O paralelo com a nossa realidade humana. Quando eu falei para você no começo da classe que eu gostaria de chamar o ministério avivado de um ministério saudável. Um ministério que permaneceu saudável. Não houve corrupção, não houve derrocadas, não houve fraquezas, como muitos de nós, e por que não dizer todos os discípulos, inclusive, passaram por suas fraquezas humanas. Mas o ministério de Jesus foi saudável. E hoje nós estudamos médicos, escutamos cientistas, e claro, eles aprendem daquilo que eles observam, a natureza, observam o corpo humano, observam a reação, de que para manter um corpo saudável é necessário uma alimentação saudável. Em segundo lugar, é necessário boas companhias, uma vida emocional saudável. Em terceiro lugar, é necessário disciplina, uma vida sem disciplina, que não tem hora para acordar, não é? Não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não cuida do corpo, não cuida do tanto que trabalha, não, né? de exaurir alguma coisa, não tem saúde. Quando nós trazemos este paralelo do corpo humano para o saudável num ministério, volto a dizer, para nós é muito importante, Jesus foi o exemplo. Jesus não só viveu isso, a gente aprende dele porque ele foi o quê? O exemplo para nós, amém? Por isso nós somos seus discípulos. Nós fomos chamados de cristãos, porque seguimos, porque somos semelhantes, porque falamos as palavras de quem, irmãos? De Cristo, amém? Então, nesse sentido, Jesus foi um exemplo para nós de alimentação. E o que é o alimento espiritual? É a palavra de Deus, irmãos. E Jesus, peraí, e aí? Vamos ver o texto bíblico, Lucas capítulo 2, versículo 46, olha aí. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Que é isso? Você lembra deste texto aí? Ele era pequeno ainda, né? Quando ele foi para Jerusalém com seus pais. E quando deram fé, que ele estava na carruagem lá, o pessoal já voltando para a terra deles, cadê Jesus? Não estava. Quando voltaram, encontraram aí essa situação. Jesus estava no meio, aquele menino no meio dos doutores, conversando com eles sobre o que, irmãos? Sobre a palavra de Deus, amém? Então Jesus tinha conhecimento, Jesus vivia, a palavra de Deus estava, né, intrínseca, aleluia, a Jesus. Mas olha que texto interessante, Mateus capítulo 22, versículo 35, em diante. Tenha paciência com este texto, mas é muito lindo e muito importante nós olharmos para ele, 22, 35 em diante, olha aí. E um deles, doutor da lei, interrogou-o, a quem, irmãos? A Jesus, tá? Para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, respondeu, olha lá, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Olha, o homem não perguntou do segundo, perguntou do primeiro. Mas olha quem tem autoridade, quem tem intimidade com a palavra de Deus. Tá aí Jesus. Claro que ele é o exemplo para nós, a gente só aprende dele e segue. Quem diz amém? O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que sabedoria. Vamos seguir mais um pouquinho aí, olha lá. E estando reunidos os fariseus, interrogou-lhes Jesus. Tá? Primeiro texto que a gente leu, o doutor da lei. Agora os fariseus, que também eram super na lei, né? Agora Jesus interrogou e perguntou para eles, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos por escabelos dos seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Irmãos, Jesus conhecia a palavra, e a palavra no texto, no contexto aí do tempo que Jesus estava aqui, é o Antigo Testamento. É a lei que foi dada, a lei, os profetas, os salmos.
aquilo que havia sido revelado da parte de Deus até aquele momento. A revelação estava contínua e vigente em Jesus. A história continuava. Hoje a gente já tem este relato num texto que nós chamamos dos evangelhos. A história continuou através das cartas, dos Atos dos Apóstolos, e hoje está viva em nós. Mas ali estava sendo escrita a história, mas quando falamos da palavra de Deus ali que Jesus conhecia, era a revelação que já havia sido entregue. Jesus era hábil na palavra de Deus. Ele se alimentava, ele vivia, ele pensava. E quando nós olhamos o contexto do Novo Testamento, somos chamados a sermos alimentados. Portanto, havia vida no evangelho, no ministério de Jesus, por causa da presença do Espírito Santo e a comunhão com a palavra. Segundo, a oração, a comunhão na oração, a companhia que Jesus tinha. Nós temos como seres humanos, para estarmos bem, o pessoal diz hoje, né? Se você andar com gente de má companhia, que só fala mal, que é negativo, você vai ficar para baixo. Qual era a companhia de Jesus, irmãos? Vamos ter o texto bíblico, Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E orar é falar com quem, irmãos? É falar com Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, que estava como parte, já parte do ministério de Jesus. Nós já lemos alguns textos para ilustrar isso. Olha 17 de João, texto que Jesus ora pela sua igreja. Para que todos sejam um, como, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, quem são eles? Os meus discípulos, os que vão ficar. A igreja, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que em mim destes, para que sejam um como nós somos um. Irmãos, é forte esse texto. Este texto é Jesus orando pela igreja, por aqueles que iam ficar. Ele estava perto de sua partida, do dia da sua crucificação, e não muito depois disso, ele sabia disso, ele haveria de ressuscitar e voltar para o Pai, e a glória que ele tinha vivido aqui na terra, e ele vivia como filho de Deus, é que ele e o Pai eram um. Ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Ele diz: nós somos um, eu tenho comunhão contigo, Pai, mas agora eu estou deixando estes, que nós sejamos um neles e eles em nós, e que ao eles serem um, né, essa unidade se complete. Para que sejam um como nós somos um, ou seja, que a igreja seja um corpo espiritual. Tem uma, como diz a Bíblia, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Sim ou não, irmãos? Amém? Somos diferentes, mas somos um corpo. Amém? Então, esta unidade que Jesus desejou é a companhia que nós devemos ter. A nossa melhor companhia no Espírito é a igreja, porque quem tem o Espírito Santo vivendo dentro de si não é o mundo. Por mais que seja piedoso, por mais que seja bonzinho, por mais que seja parte da família carnal, a companhia que nos traz saúde espiritual é a igreja, imperfeita em sua humanidade, no sentido de eu e você, mas em mim habita o Espírito Santo de Deus, em você habita o Espírito Santo de Deus. Traga esta mensagem ao seu aluno em nome de Jesus. Amém? Porquanto a comunhão, o avivado do ministério de Jesus era porque ele tinha comunhão com a vida. E não só ele era a vida, por isso que eu digo de Jesus é tremendo, porque ele era a vida, aleluia, ele era a palavra, glória a Deus. Mas a manifestação de que ele mesmo viveu a comunhão com o Pai na oração. O Espírito lhe guiava, como nós vemos no texto lá de Lucas. Amém? Mas também ele orou ao Pai para que nós fôssemos essa unidade. Ele que é o cabeça, o corpo é a igreja. E ele orou para que nós fôssemos um. Então quem é a nossa sã companhia? É a igreja. É a igreja. Se alguém, um indivíduo tem problema, vamos orar. Vamos cumprir o que a palavra de Deus nos manda. Vamos repreender, vamos exortar, vamos buscar ajudá-lo. Isso é um indivíduo, mas a igreja, o corpo de Cristo é a nossa companhia. É o que nos faz verdadeiramente vivermos, estarmos vivos. Às vezes não é intuitivo pensar nisso pelas nossas fraquezas humanas, pelas fraquezas dos próprios membros.
Mas é por isso que eu e você, como diz a palavra, somos pedras vivas. Nós oramos pelos outros, nós damos glória a Deus alto, não só para eu me alegrar, mas que o irmão se alegre também para ver o fogo se levantar, a graça do Senhor, a alegria. Quem canta, conta com graça, ora ao Senhor e pede a unção de Deus para ver o povo de Deus reconciliado em presença do Senhor. Quem prega, prega pedindo autoridade para que a palavra, o Espírito Santo use a palavra em seus corações. Quem ora, quem intercede, ora para que as vidas sejam recuperadas. O que é isso? Chama-se igreja. O diabo é o único que quer destruir e desfazer, porque Jesus, ele disse que eles sejam um. Alguém diz, nós vamos desigrejar, eu também sou igreja aqui, mas Jesus não falou que fosse assim. O princípio da igreja não foi assim. Nós não aprendemos nisso nem de Jesus, nem dos apóstolos. Então, se não está nisso aqui, irmãos, é outra doutrina. De Jesus nós aprendemos a sua oração por nós. Amém? Que nós fomos um. Que coisa, comparação forte, hein? Tal como ele e o Pai são um. Aleluia! Por último, uma disciplina, uma vida disciplinada. Quando nós falamos de vida espiritual disciplinada, palavra, ler a Bíblia, meditar na Bíblia é disciplina. Oração é disciplina que muitos já não vivem. Mas o jejum ainda mais fala, não é, de uma disciplina espiritual, mas cuja participação também é corporal. Veja o texto bíblico, com esse nós terminamos Mateus 17, 21. A Bíblia diz, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se Jesus expulsou, é porque ele tinha autoridade espiritual de um homem que, como homem, viveu uma vida de oração e de jejum. João 8:2, a Bíblia ainda diz o seguinte, pela manhã cedo, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. De manhã cedo Jesus tinha disciplina. Não era porque ele era o filho de Deus, não é porque ele tinha a missão mais linda que só acabaria mesmo com a cruz e enfim. Não havia desculpas. Jesus veio, ele amava as pessoas, ele veio para as pessoas, ele veio para os seus, aleluia. E a Bíblia diz que ele acordava cedo de manhã e ia lá para o templo e ficava lá ensinando a quem aparecesse. Aleluia, a palavra de Deus. Que Deus nos levante, que nesse trimestre, enquanto falamos de avivamento, possamos nessa lição ser lembradas de que Jesus foi o grande exemplo para nós. Uma vida de disciplina, uma vida de companhia saudável é a igreja, uma vida de alimentação pela palavra, uma vida ungida, separada para o propósito que Deus tenha para cada um de nós e corporativamente para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido professor, querido aluno da escola dominical, a sua classe de escola dominical, a sua família e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.